Olá meus amigos do Crushes, aqui é o Air Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante. E como vocês podem ver pelo título aí embaixo, hoje eu trago para vocês mais uma maratona que eu acabei resolvendo fazer de uma hora para outra. Pois como vocês puderam perceber nos últimos vídeos, o tema de leituras desse mês, para mim, são romances. E aproveitando que nós tivemos o feriado do Dia das Crianças, eu parei e pensei, eu preciso terminar a série Rosemary Beach da Abby Glines. Para quem já acompanha o canal há um tempinho sabe que eu tenho uma relação de carinho crítico com os livros da Abby Glines. Adoro muitos títulos e não gosto de muitos outros. E a Rosemary Beach não é a minha série favorita da autora, nem de longe. Tanto que faltavam 4 livros para terminar a série. E eu tava protelando esse tempo inteiro, até que chegou esse feriado, eu parei, pensei e falei, não, eu vou sentar e eu vou terminar a série Rosemary Beach. Por isso, eu estou aqui para apresentar para vocês esses pequenos vlogs de leitura, onde eu maratonei a série Rosemary Beach. E vocês vão ver o que eu achei, o que eu não achei, quais foram as surpresas, quais foram as coisas que me decepcionaram no decorrer desses últimos livros finais. E concluindo, ou não, a série da Abby Glines. Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, pessoal, hoje é dia 11 de outubro de 2018 e amanhã vai começar o feriadão de Dia das Crianças. Eu tô pensando em fazer uma maratona. Por conta de eleições e de todos os problemas que estão na nossa cabeça, eu acabei não engatando nada e só me focando nas leituras desse exato momento. E eu aproveitei, né, que nós vamos ter esses 3 dias totalmente livres para tentar ler algo e dar um gás nas minhas leituras. E eu acabei escolhendo nada mais, nada menos do que Abby Glines. Abby Glines é uma autora que eu leio super rápido. Falta terminar para mim a série Rosemary Beach. Faltam 4 livros da série, os 4 últimos livros da série. Então eu vou pegar o dia 12, sexta-feira, o dia 13, sábado, e o dia 14, domingo, para tentar ler os 4 livros de uma vez e tirar essa pendência das minhas séries não lidas. Então, o que falta para mim é o When I'm Gone, o segundo volume dessa duologia, que se chama When You're Back, a sequência, que é com outro personagem, que é o The Best Goodbye, e o encerramento da série, que é o livro da Nan, com Up in Flames. Não estou me lembrando agora quais são os nomes em português, me desculpem, mas já está aqui embaixo na caixa de informações, porque eu tenho esses livros aqui no meu Kindle muito antes deles serem lançados aqui no Brasil. Isso significa que eu estou hiper atrasado nessa série da Abby Glines. Mas enfim, como eu disse para vocês, eu sempre leio a autora muito rápido, apesar dessa não ser a minha série favorita. Eu tenho muitos issues com os personagens de Rosemary Beach. Mas enfim, vou aproveitar o mês de romance, vamos ler. Eu vou gravar pequenos vlogs enquanto eu fizer a leitura desses 4 livros, assim como eu fiz com a nossa maratona de Para Todos os Garotos que Já amei. E vamos lá, espero que vocês gostem desse vlog. Muito bem, hoje é dia 12 de outubro de 2018, feriado, e eu terminei a primeira leitura dessa nossa maratona Rosemary Beach, da Abby Glines, com When I'm Gone. Esse livro aqui vai contar a história do Mason e da Reese. O Mason é o meio-irmão da Harlow, a protagonista da duologia Chance. E a Reese é uma menina com um passado muito conturbado. Ela tem dislexia não diagnosticada, ela sofreu abusos do padrasto, então isso a transformou numa pessoa muito retraída, muito recolhida. E quando o Mason conhece ela, ela está trabalhando como arrumadeira na casa da Nan, sim, a vilã Nan da série. E é assim que se dá o primeiro encontro deles e é assim que começa a história dos dois, já que o Mason meio que foi ali para Rosemary Beach para ver a irmã dele, a Harlow, já que ele mora no Texas, e a Reese se mudou para Rosemary Beach para recomeçar a vida dela. Bom, retornar para uma história da Abby Glines não foi tão fácil assim quanto eu esperava. Apesar do Mason não se mostrar um grande cretino, como a grande maioria dos protagonistas da Abby Glines, ele é sim um ogro. As falas dele remetem muito a outros personagens masculinos da autora, então isso me irritou pra caramba, porque ele é aquele tipo que fala eu sou meio homem das cavernas, ou então aquela frase mais do que batida, você é minha porra. E ele repete muito isso no decorrer de todo o livro e isso me irritou pra caramba. A Reese é a típica protagonista Maria do bairro da Abby Glines. E o relacionamento deles é muito dele tentar salvar ela da situação em que ela está, e ela implorando por ajuda. E sem sombra de dúvidas, foi uma história muito
muito inconstante. Para começar, com relação a esse passado da Reese, a Abby parecia que tinha uma chavinha do tipo de quando isso iria atrapalhar o relacionamento deles ou não. Quando não era necessário, ela não usava esse recurso. Quando era necessário, ela usava esse recurso. Isso me incomodou bastante, apesar de não ter sido tão problemático quanto eu achei que seria, e que foi um grande alívio para mim, mas não foi perfeito, muito longe disso. A cena do prólogo do livro tem um gatilho gigante para quem já sofreu abuso, então fica aqui o aviso para quem ainda não leu essa história. E sinceramente, eu achei que essa história meio que se encerrou nela mesma. No último capítulo existe um grande cliffhanger, eu não sei para onde a autora vai levar a partir disso, eu achei meio desnecessário esse cliffhanger. Nós vamos ver o que vai acontecer no próximo. Mesmo assim, é uma história que tem um começo, meio e fim aqui mesmo, sabe? Então não sei o que esperar do segundo volume dessa duologia. Não foi o meu livro favorito da série, mas também não foi o pior da série. Então ficou ali no meio a meio. Eu dei 3 estrelas para When I'm Gone, então vamos partir para o segundo volume dessa duologia. Hoje é dia 14 de outubro, domingo. 2 dias depois que eu queria vir aqui gravar essa atualização, eu terminei a nossa segunda leitura dessa maratona da Abby Glines com When You Back, o segundo volume dessa duologia do Maisie e da Reese. E o que eu posso dizer sobre esse segundo volume? Se lembra que eu disse que no final do primeiro teve um cliffhanger para que a história continuasse aqui? Então, a Abby, ela meio que subutiliza esse plot nessa história aqui e cria uma outra completamente diferente. A forma como essa revelação do final do primeiro livro é usada aqui parece que foi uma escada para um outro personagem aparecer e de uma forma muito pontual. E como eu disse, parece que foi subutilizado, sabe? Não sei se eu fico exatamente satisfeito com o que ela fez, e não sei se eu fico feliz por ela ter feito o que ela fez aqui com essa parte da história, porque vai por caminhos que eu não imaginaria em um livro da série Rosemary Beach, e que vai abrir um precedente muito grande para uma próxima história que eu não sei o que ela pensa que vai fazer, mas enfim, vamos acompanhar. Mesmo com esse porém, tiveram alguns pontos bem positivos desse volume aqui. É uma história muito mais dinâmica, acontecem muito mais coisas. Algumas ideias da Abby me surpreenderam bastante, principalmente na parte final do livro, onde ela passa uma mensagem totalmente desconstruída e que eu não esperaria encontrar em um livro da série Rosemary Beach. Mas assim, não foi perfeito. Ela insere aqui nesse livro o irmão da Blair, que já apareceu no volume anterior da série, mas ele tem uma participação muito maior nesse livro aqui, e ele cai meio que de paraquedas no meio da relação do Maisie com a Reese, e ele cria um monte de situações e climões, e ele fica dando em cima da Reese, e tipo, parece tão forçado, porque ele meio que cai do nada na história e fica fazendo fofoquinha e fica fazendo intriga para que o relacionamento dos dois acabe. É tão feio pro personagem, sabe? Que a gente se pergunta por que ela tá usando esse tipo de plot em uma história anterior ao qual ele vai ser o protagonista. Eu não sei. No final explica por que ele tá ali, mas eu achei forçado, não vou negar não, achei bem forçado. Além do fato dela reutilizar uma trama que ela já tinha usado no primeiro livro, mas com um personagem diferente, que no caso é uma prima de consideração do Maisie, que gosta muito dele, que vai tentar atrapalhar ali o relacionamento dos dois também. Que falei, gente, calma, para, chega, já teve essa coisa no primeiro livro, pra que se repetir, gente, pra quê? Enfim, tive muitos mixed feelings com esse livro aqui. Por um lado, eu gostei por ele ser mais dinâmico, por ele ter uma trama maior, por essa desconstrução que a Abby começou a apresentar, mas por outro também tem um monte de problema que eu não posso desconsiderar. Enfim, dei 3 estrelas para esse volume. Eu tô todo atrasado nessa maratona porque faltou luz, aí uma tempestade, não consegui terminar esse livro ontem. Então eu vou me estender essa maratona para amanhã, dia 15, dia dos professores, continuar e ver o que vai dar, né? Se eu vou conseguir finalizar essa série ou não. Então, hoje é segunda-feira, dia 15 de outubro. Eu terminei a nossa terceira leitura dessa maratona Abby Glines com The Best Goodbye, que é o penúltimo volume da série Rosemary Beach e vai contar a história do Capitão, que é o irmão perdido da Blair, junto com a Rose. O Capitão, ele vai para Rosemary Beach, do Texas, porque para qual outra cidade ele iria, abrir um restaurante para a firma para a qual ele trabalha. Ele meio que tem uma vida dupla, como a gente observou
lá no volume anterior do Mason e da Reese, e ele meio que se aposentou dessa vida dupla e ele quer também terminar esse emprego para o qual ele tá, para pegar o barco que ele tem e se aposentar, por assim dizer. Então, nesse restaurante que ele tá abrindo em Rosemary Beach, ele vai acabar conhecendo a Rose, que é uma funcionária que vai lembrar muito do passado dele. Sempre que quando eles estão perto ele tem sentimentos estranhos, por assim dizer. Mas o que ele não percebeu é que a Rose de fato é alguém do passado dele. É alguém que foi lá trabalhar nesse restaurante por conta dele. Já que a Rose era uma menina que vivia na casa dele pelo programa de adoção, que ele acabou se envolvendo com ela na adolescência. Eles acabaram tendo uma relação, um relacionamento ali bem intenso, devido ao lar destruído que eles viviam, basicamente. Ela ficou grávida dele antes dela sair dessa casa. E ele não sabe disso, ele não sabe que tem uma filha, e ela tá ali justamente para apresentar a filha dele para ele. Só que aí tem uma questão que, justamente por causa dessa vida dupla, o capitão não é mais a mesma pessoa que era antes. A Rose, que na verdade não é esse o nome dela, vai descobrir isso também, vai ficar um pouco decepcionada. E é a partir desse ponto que a história de O Último Adeus vai começar. Enfim, assim como o volume anterior, esse livro também me deu muitos mixed feelings. A Abby vai lidar muito com flashback nesse livro aqui, e apesar de flashback não ser um recurso que eu gosto muito, nesse livro funcionou bastante, muito mais do que ela conseguiu fazer na série Chance, que eu achei completamente confuso. A Rose, por assim dizer, é uma mãe bastante dedicada. Ela quer saber se o capitão é digno de ser o pai da filha dela, de apresentar a filha dela para ele, apesar desse ser o maior desejo da filha. E eu confesso assim, muito do ranço que eu senti no volume anterior eu levei para esse livro aqui, principalmente por conta das atitudes que ele toma na primeira metade do livro, que ele continua sendo um babaca prepotente, algo que a gente meio que já espera dos protagonistas masculinos da Abby Glines. Lembra que eu disse no volume passado que a Abby tinha se desconstruindo bastante? Então, em alguns diálogos aqui, ela meio que dá uns 5 passos para trás com relação a isso. Foi meio decepcionante? Foi meio decepcionante, mas vamos fazer o quê? E sem falar nessa questão da Rose e do capitão se conhecerem e ele não reconhecer ela. Sério, eu me lembro do rosto do pessoal que estudou comigo no ensino médio. Eu não acredito que ele não conseguiu identificar a Rose só porque ela estava de óculos, estava com o cabelo pintado e só. Esse que era o disfarce dela. Cara, a mulher teve um relacionamento sério contigo em um dos momentos que mais te marcaram na sua vida e ele simplesmente não reconhece ela. Ele precisa de um acontecimento cataclísmico para reconhecer ela. Sério, de verdade, isso eu não comprei mesmo. Deixa assim, foi um livro que eu li rápido. Eu acho que foi o livro que eu li mais rápido dessa minha maratona. Até porque tudo começa e termina nesse volume aqui. A voz dos personagens também são tanto quanto diferentes do que a gente acabou vendo na Reese e no Maisie, então realmente ela criou uma personalidade para eles aqui. Mas enfim, continua 3 estrelas, ainda mais que esse livro vai aprofundar aquela questão que eu disse para vocês, de um tema que a Abby começou a tratar nesse volume anterior e acabou inserido na série Rosemary Beach, que eu acho que não tem nada a ver com a série Rosemary Beach, e continua aqui e vai continuar no próximo também, pelo que eu tô entendendo, mas enfim, dei 3 estrelas para O Último Adeus. Vamos para o livro da Nan. Não vou conseguir terminar ele hoje ou amanhã. Vou tentar ler pela semana. E quando eu terminar o livro da Nan, eu volto para encerrar esse nosso vídeo especial. Muito bem, pessoal. Hoje é sábado, dia 20 de outubro de 2018. E nós finalmente terminamos a nossa maratona Rosemary Beach da Abby Glines com Pegando Fogo, o 12º volume da série, que vai ter como protagonista a Nan, a tão temida e odiada vilã da série, que é a irmã justamente do Rush, e que muita gente odiava, inclusive eu. Nesse livro nós vamos ver que a Nan meio que acabou se envolvendo sem querer com algo muito perigoso, e por conta disso, 2 caras vão se aproximar dela para tentarem obter informações. E nisso eles vão usar meio que de um jogo da sedução para fazer com que a Nan se abra para eles. E nisso, obviamente, vai rolar também meio que um triângulo amoroso com esses 2 homens lutando pela atenção da Nan. E nós vemos, obviamente, com quem ela vai ficar no final. Enfim, esse livro meio que coroa na série um rumo que a autora já estava tomando, que, como vocês puderam ver através da maratona, eu não estava concordando muito porque afinal não combina com Rosemary Beach.
E definitivamente nesse livro aqui a Abby mostrou que não sabe falar muito bem sobre esse tipo de assunto, pois a temática continua bem solta nessa história, apesar do foco ser bem maior. Só que continua superficial, sim. E eu fico me perguntando pra que a Abby inseriu esses elementos policiais na série Rosemary Beach, já que não era o foco dela. O leitor sabia disso, ela sabia disso, e fica meio avulso, apesar da história ser intrínseca a isso. A forma como ela também faz a redenção da Nan não foi a melhor, por assim dizer. Muito pelo contrário, eu até aprovei a mensagem que ela quis passar aqui, de que o meio faz sim muito das pessoas, mas a forma como ela expõe no livro foi errada, sabe? Até porque houve uma desconstrução completa da personagem que a gente conhecia até então, da personagem que aparece aqui. Mesmo que ela em si esteja querendo se redimir, a personalidade que a Abby apresenta da protagonista aqui é totalmente oposta do que ela foi construída no decorrer dos outros 11 volumes. Fica meio forçado, ainda mais porque aqui ela parece só que é a sincerona que não é compreendida, quando a gente sabe que ela é muito mais do que isso. Ela é uma megera de verdade, ela fez um inferno de verdade na vida de vários personagens no decorrer de toda a série. E a Abby meio que passa um pano pra isso, sabe? E minimiza muitas das ações que a personagem teve. E isso foi muito perigoso. Pra não falar da forma como um desses personagens se aproximam dela. O cara basicamente é um stalker. E ela vai meio que romantizar esse comportamento stalker dele, que foi muito, muito, muito bizarro. Enfim, mesmo não gostando do tema desse livro, que eu acho que não tem nada a ver com a série Rosemary Beach, mesmo não gostando da construção da personagem, achando sim que ela voltou a falar coisas super problemáticas nesse volume. Existem sim pontos positivos, por exemplo, pela sinopse do livro você nunca vai adivinhar quem é o verdadeiro par romântico da Nan, mesmo que você perceba isso a partir do momento que ele apareça na história. Quando nós vamos ler esse livro, um dos personagens a gente já conhece de volumes anteriores, então a gente espera que seja esse personagem, só que não é esse personagem, vai ser um outro personagem que vai acabar se envolvendo de verdade. Até porque o outro cara era um moleque piranha, então não tinha como ele ser o protagonista do livro sem a Abby forçar mais a barra do que ela já estava forçando. Mesmo não gostando da série Rosemary Beach, esse não foi o livro final que eu esperaria pra série, sabe? E olha que eu nem precisaria reclamar disso, porque eu acho que foi o livro que eu li mais rápido dessa minha maratona, só que, vamos ser sinceros, foi apressado. Existe uma justificativa ali no final que a Abby meio que dá, que eu falei, tá, ok, pode ter sido isso. Mas, considerando o andamento de todos os volumes que eu li nessa maratona, eu meio que percebi que a própria Abby estava empurrando a série Rosemary Beach com a barriga, sabe? Então, pelo menos fico feliz que ela tenha terminado e encerrado a série aqui. Mesmo assim, pela escrita rápida, pelo ritmo fluido da história, pelos momentos de distrações que ela me deu, eu dei 3 estrelas para Pegando Fogo. Não foi o livro favorito da série, não é a minha série favorita. Continuo achando Rosemary Beach muito, muito, muito inferior a Sea Breeze, que está sendo lançada agora no Brasil. E a condução dela no decorrer desses 12 livros mostra muito isso, sabe? Eu acho que a Abby continuou muito mais com Rosemary Beach por ela ter se tornado a série mais famosa dela do que, de fato, por ela ter história pra contar. E isso é meio ruim. Enfim. Muito bem, pessoal, essa foi a minha experiência tentando concluir a série Rosemary Beach da Abby Glines. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, clique aqui embaixo gostei, deixe o YouTube saber que você se interessa pelo conteúdo aqui da minha estante, além de estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se ainda não é inscrito na minha estante, se torne Book Crush e seja muito bem-vindo ao canal. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além, é claro, de todos os links de compra desses livros lá na Amazon. Lembrando que vocês comprando através dos links aqui da minha estante e recebam uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada nem por isso. Enfim, vocês já leram a série Rosemary Beach da autora, vocês pretendem ler? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Você que foi o Rebeneto para mais um vídeo do canal na minha estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.